julho de 1996. Estamos aqui no bairro Santa Terezinha, mais propriamente na casa do seu José Xavier. O seu José Xavier, um agente da história de Mirante do Paranapanema, e para descobrir detalhes sobre o início da colonização, povoamento do município de Mirante, estamos hoje aqui na casa dele, para que ele nos forneça alguns dados importantes da história que ele ajudou a construir aqui nesse município. Então, o nome completo do senhor José? José Xavier. José Xavier. O senhor nasceu quando? Em 1924. Que dia? Dia 18 de 4. 1924. Que cidade o senhor nasceu? Nasci em Macau, do estado da Bahia. Estado da Bahia. O senhor veio para cá que ano, que período? Em 1939. 1939. E diretamente para... Não, parei um pouco na Paulista de lá e vim para cá. Veio para cá. É. Aqui onde é hoje a cidade de Costa Machado, o bairro de Costa Machado, o senhor chegou quando? Era fazenda. Eu cheguei em 40 aqui, era fazenda. Tem a fazenda lá do outro lado, onde hoje é Zé Gastão, mas era desse lado. Em 40? Em 40. E Costa Machado, patrimônio não existia. Depois o Mirante era mata. O Mirante era tudo mata. Eu lutei, cortei ali 200 arqueiros, nós fomos para Iraque, depois veio a revisão, nós fomos fazer, tinha 220 Como que o senhor chegou aqui? Por que o senhor veio parar nessa região? O senhor ouviu falar? Eu vim parar aqui porque tinha naquela época tinha um plantio de hortelã, estava dando muito dinheiro. Certo. Então eu vim da Paulista ali para aqui. Não foi a Paulista, Noroeste, vim. Veio morar aqui para plantar o hortelã. Onde parte dava para você ver hortelã ali perto do Costa Machado. E o senhor chegou aqui de quê? De ônibus. De ônibus? É, onde eu... Passou por onde? Santo Anastácio? Santo Anastácio era o Ferré, Zé Ferré, que era dono da empresa. Era uma galinheira. Então eu vim para cá, depois passou a Maratuda. Isso em 1940? 1940. Foi, 1940. É. E a família do senhor era grande na época? Não, eu era criança. A senhora era? Eu era 15 anos. 15 anos. 16 Chegou anos, como moço, veio com os pais? Não, eu vim sozinho. Sozinho? Sozinho, eu vim com... Eu vim trouxa, eu vim da Bahia com o senhor. Depois me largou lá e eu vim pra cá. Você veio sozinho pra cá, eu e um companheiro. Pequeno. Eu estou no Colorado e hoje eu estou aqui. Certo. O senhor plantou a hortelã ali até que ano mais ou menos? Botei hortelã um ano só, não deu nada, então acabou. Por que não deu nada? Não deu renda e caiu a produção. Caiu. Em 1940? É. Não foi em 40, foi em 43. 43 você plantou a hortelã? 43, é. 43. Como que era o plantio do hortelã? O hortelã, o senhor tinha que fazer o canteiro e depois sair plantando a rua. Tanto é que lá no Mirante, no Iraque, sentou um lambique de alambicar e tinha outro aí na fazenda. Aqui no Costa Machado tinha um alambique. Na serraria. Serraria Vera ficava mais ou menos onde é Ali. O que é hoje? Lá onde era a Dona Delícia, né? É, a Dona Delícia. Morava a Dona Delícia. É lá que voltou pra cá. Ah, lembro. Seu José, o senhor chegou a conhecer o seu Labiano? Conheceu? Como que ele era? Ele era um sujeito baixo, careca, barrigudo, um sujeito baixo. Eu estive com ele na casa dele, ele veio aqui, e o doutor Mendes também. Como que ele era? O que o pessoal falava que ele era? Bom? Muito, ruim? muito bom. Muito Muito bom. Sobre a colonização, em primeira, era uma primeira. Tanto é que tinha ali, ó. Ali tinha a colônia branca, era alemã. Pra lá era Hungarês, lá pro Bezerábia. Bezerábia Hungarês. E aqui era na Letônia, era Letônia. Chegar a Letônia, que aí tinha uma grande empresa de colonização. De fato, acho que ele é a maior do Brasil, né? Não sei. Aqui ele tinha 135 mil arqueiros de terra. Tudo dele. Bom, Como que ele conseguia essas terras? Você lembra assim? Se era essas terras, comprado? não, Como que era? essas terras dizem que foi o pai dele, que era governo do estado de Minas,
Meu pai dele era um homem muito também político e rico, então requereu essa terra aqui Para ele. para associar, para Certo, mas ele ia avançando as marcações, assim, Não, nas terras, não. nas matas? Aqui em 1900, eu tinha até espingarda, eu lhe mostrar, não está aqui, está lá no espingarda de 1918. O engenheiro me deu Para que eram essas espingardas? para matar anta, armava assim, na Bélgica. Então a divisa dele saía daqui, saía lá, piava lá no. saía lá na Rosana. E aqui ele saía, passava metade do Pirapozinho, saía lá no Colo do Reboco. Havia muita luta assim, entre ele, o grupo dele, assim, o pessoal dele, com outros. Não Tem existe. outras pessoas que queriam invadir. Tinha muito enguiço, tinha muita briga, às vezes tinha muito tiro, saía, tinha muita encrenca e morria. Jagunço, Bagunça tinha. Tinha bastante. É? O senhor chegou assim, conhecer algum aqui em Conheci. Costa Machado? Quem? Como é o nome dele, você lembra? O Seu Benedito Mato Grosso foi jagunço? aquele era um molão. Era mole? Mas era ganhava como jagunça, rapaz. Aqui era o João Dias, que era o cabeça, era o João Vital, Sebastião Ficar Quieto, Antônio Mariano, o Gerson era só para dar surra. Batia. Batia Mas ele batia em quem? batia em algum parecia ali, bastante piada. Querer tomar a terra Não, vinha, do Labiano? porque a Geral Lebense vinha um espia de um grileiro De outro grileiro. para ver como é que tá. Aí ele Então, primeiro dava uma surra, como é que era? Uma surra, primeiro eu rejeitava ele direitinho, depois dava-lhe uma surra, ele também caía fora. Né? Ah. O senhor chegou a ver alguma briga, alguma morte assim, de jagunço, assim, com outro? Não, briga não. Briga não, até chegou o tempo de dar uns tiros, né? O senhor também participou alguma Eu vez? participei, que eu estava contando picado, fiquei lá no lugar. Zé Ele Libano, fazia- não precisa Zé Libano? Conheci. Zé Libano, eu chamei ele de lá. Será que já morreu, Zé Libano? Já, né? Morreu, picado. Eu chamo ele lá abaixo do Porto Ceará, que ali é o Porto Ceará, hoje é o Jardim Olímpico. Então eu chamei ele para cá e o doutor Mendes deu 10 arqueiros aqui. Ele aposta lá que era do Bastião Soares. O Bastião Soares arrumou uma jagunçada dele que ele tinha, foi lá atacar lá, que eu estava fazendo um levantamento também do rio. Naquela época. Fazer levantamento do rio pra quê? Para uma comissão geográfica que veio do estado de onde o tenente está. Isso foi em que ano, mais ou menos? Já foi em 40, Aí eu me lembro bem que foi 49. 49. 49 para 50 eu passei o ano. Então ele pegou e deu 10 arqueiros e ficou com a posse. Então o Bastião Soares chegou lá, deu um tiro. Isso foi em que Matou- lugar, mais ou menos, ali? Que rio foi? Na beira do Panema. No Beira do Panema. Correto? No Beira do Panema, abaixo do Porto Ceará, no sítio, acho que tinha uns 60 quilômetros. Então ali ele matou um cara, ali que era nosso, e foi lá, deu muito tiro, então estava dentro lá. Respondeu aquilo ali, nós estávamos assim, respondemos aquilo ali, depois quietemos e ele atacaram, ele queria tomar um cartão. Ah. Então aí não deu para tirar mais assim para pegar neles, aí correram. Tanto é que com 8 dias achamos um desnorteado no hospital. O senhor trabalhava por Labiana, então? Trabalhava na fazenda. Eu trabalhava assim, eu considero picadeiro. Mas na hora do momento que estava esse grupo me acompanhando, eu tinha que, tanto é que foi preciso o Diário de Justiça e das praças falar comigo. Quando o senhor chegou aí em Costa Machado, como que era? Quantas casas tinha? Olha, O que tinha lá? Casa- Comércio? casa, só Quanto? tinha um comércio, uma casa de comércio do Antônio Cuba. Lá embaixo, onde era do bigode, aquela área, ali assim. Então tinha Aquela árvore grande que tinha ali. Isso aí do seu Chico Sergipano, né? É exatamente assim. Ali era um armazém do Antônio Cuba. Iracocuba mexia com corretagem.
E onde é a cidade mesmo, não tinha muitas casas. Nada, não tinha nada. Não morava ninguém ali. Mas não, na época da planta de hortelã, construíram muita casinha de sapé, né? Sapé. As pessoas moravam mais espalhadas. Não, fizeram ali uma A mais do riozinho, né? fizeram aquela coloninha ali, tá aquela gente. Quantas ali. casas tinha mais ou menos? Tinha né? umas 12 casas. 12 casas. A mais do riozinho, esse primeiro riozinho aqui, né? Nossa, Ao lado do Costa Machado. a senhora sabe onde é que tá? A casa era ali no rumo da luz ali. Ah, Não sei, tinha? sei. E ali era São Marcos Armedonte. Tanto é que ali no meio da rua tem um poço enterrado. Poço. Tudo era poço. Isso foi quando você fala que tinha 12 casas, que ano que foi mais ou menos? No 43, 44. 45 casas, tinha umas 12 casas. Naquele. As Mas é só pessoas, sapézinho. quem trabalhava no hortelã, morava mais distante dali. Era ali mesmo. Era ali. Ali Tinha mais, ali além era morador. dessas 12, tinha mais casas no meio da mata? Não, coisa assim? só tinha um galpão que era do engenheiro Zé Caetano, que foi quem levantou esse aqui, que era um engenheiro que passou muito fome aqui. Uma casinha que ele estava lá com a mulher. Ele que o pai da Marta era remissor. Marta era desse tamanho, cara. Ali tinha um cartão de papel, ele tinha um rádio ali dentro do cartão de papel, morava. Isso chegou a ganhar dinheiro com o hortelã ou Não ganhei não. não? Naquela época eu vou falar para você, só quem pagou a conta foi eu que não tirei financiamento. E passou a plantar o que depois do hortelã? Depois do hortelã, Aí começou a aumentar o número de casas? daí resolveram a primeira casa que foi construída de tijolo ali foi aquela lá de baixo, Onde é o... onde é da... Quem é que é dono lá hoje? Hoje, né, aquela dona... Não é aquela ali onde foi a farmácia do seu Pereirinha? Aquela foi a primeira casa de tijolo? A primeira casa foi construída de tijolo eu aqui sei. foi ali. Como que eram as primeiras casas, assim, a construção delas? Qual é o material que usavam? É o tijolo. Não, assim, as primeiras, Bom. essas primeiras 12. Essa primeira era tudo tipo de chapéu e coqueiro, Coqueiro. laço de coqueiro. Passava o coqueiro, e então levantava o coqueiro e barreava por dentro. Eu mesmo morava assim, já fazia aquilo. Certo. Tábua, essas coisas assim, só veio aparecer depois. Depois que veio aparecer o Era lá madeira... dentro tinha serra, depois que a serraria ali embaixo, aí apareceu tapa para todo canto. E ele também tinha oleria, né? Tijolo muito bom. A olaria era onde naquela época? A oleria era aqui na oleria mesmo, aí nesse barreiro do Fernandinho. E do Fernandinho. Tanto é que aquilo ali era barreiro e depois virou lagoa. Depois mudaram, traziam o barro para cá, levava ali perto da serraria. Depois o Dr. Harold mudou para cá também. Quando ficava alguém doente, machucado aí, como é que fazia? Quando ficava doente, eles tinham um carro dentro, um carro gajazento, aqui na guerra, gasogênico. gajazento, carvão. Aquele grandão. Tinha um mecânico aí muito grande, que chamava Oswaldo, que era filho do Labiano. Então ele adaptou dois pés de bota, que era aquele americano, né? Então, o gajazento ele pegava, levava, trazia, cuidava. Tanto é que teve aí uma briga, uma jagunçada dele, eles atiraram no Itajaí, pegou assim, bala de carabina, ele caiu, eles tomaram conta da porta, ele trouxe, tratou, enquanto não parou, mas não mandou embora. Aí ele era caprichoso. E quando um era assassinado, enterrava ou deixava no meio do mato mesmo? Aí deixava lá por conta que nem foi lá, naquele que nem estou falando. Que o senhor achou lá? Que aquele que mataram o nosso lá, que o Bastião Soares matou, ele, naquele tempo, o doutor Homem foi dizer que ele ia para a polícia técnica, naquela época, foi R$ 400 mil, né? 400 mil reais para vir a polícia técnica lá fazer um levantamento. Que ele de lá largou lá o serviço e veio entrar com ação contra o Labiano que tinha matado Morria muita gente então nessa época. a vez
vez sempre, Quantos, assim, de vez em quando? às vezes sempre aparecia. Final de semana é difícil passar um sem... Mas não era assim não, quando eles atacavam, né? Quando atacavam, às vezes eles queriam Nas festas, não tinha podiam escudo. tomar uma posse. Bom, saía briga, saía um tempo, saía uma facada. Sempre quem caía ficava, a polícia levantava. E quem ficava vivo corria. Né? Aquela história do Panenal lá. Aquela foi o seu Benedito Mato Grosso. Será que ele conhece alguma coisa? Benedito Mato Grosso é vivo? Não, já faleceu. Não, Não, porque se ele não. fosse vivo, a gente ia entrevistar ele também, mas Mas ele não. ele já faleceu. Ele falou que ali, em frente da minha, onde é a Pergunta minha se ele casa, sabe de alguma história parecida com essa. em frente da minha casa, ele disse que eles colocavam, um dia que eles queriam matar alguém assim, né? Que eles mandavam colocar na capela música lá, aí atrapalhava o barulho do tiro, né? E eles matavam e levavam no meio do bananal que era em frente da minha casa. O senhor lembra desse bananal que tinha ali em frente? Lembra? Eu fui para cortar aqui o bananal. É. Mas ali tem um bananal ali do lado da. Mas até. Não, isso aí não existe. Então, Você não eles chegou a ouvir isso matavam ali, aí? ele mesmo Não, Ele mas enterrava. mandava colocar música lá na igreja E eu Mas ninguém cheguei ouviu primeiro barulho. que ele. e colocava música e depois assassinava lá no Que lá mesmo enterrava. Bananal e ficava por ali mesmo enterrado. Não, isso aí não existe. Não, porque. Você não chegou a carregar nenhum Não, pra lá? infelizmente eu era novo e todos eles tinham confiança em mim. Sempre eu consegui pegar um cargo de responsabilidade e entregava. Tanto é que teve aqui, uma vez nós fomos ali mais no final de João Mendes me pegou lá na rua que eu estava até, não sei fazendo lá o que, ele me pegou para prender ali um caminhão que estava tirando lenha aí, lenha não, tora ali no 70. 70 chegamos lá, prendemos o caminhão e prendemos o advogado, doutor Milton, daí do Bernardo. Prendemos tudo, o chefe que era o. Como é que é? Esqueci o nome dele. Não precisa, né? Prendemos tudo, ele mandou, como diz o outro, pôs as armas na minha mão e mandou, e levou lá para prender que ele era depositário da área, né? Ele estava roubando a madeira, como é que pode passa. Eu cheguei lá, prendemos, foi 3, 4 caminhões e o advogado estava lá, o Milton. Eu ganhei mais deixei ele lá. Foi junto também. Ficou aí, dona menina, ali uns par de dias ali no lago da igreja, comendo na dona Tereza, não sei o que estava fazendo, eles não deram confiança, porque pra isso era ruim. Isso era ruim. O pessoal era muito ruim naquela época? O O pessoal da época, senhor. bom, o pessoal- Vingança, por exemplo, eles ficavam na tucaia, assim, pegar o adversário. Por exemplo, quem era de outro grupo. Quando desconfiava, eu falei isso, quando desconfiava, aí ele não era bem procurado sempre. O Gerson ali era da que tinha o advogado da pancadaria e tinha o advogado de defesa de processo. Quem que é esse advogado de pancadaria? Quem que é? Pancadaria era doutor João. Ah, doutor João Postigo? É, e tinha o Valdomiro Espiriboy, que morava em Natal só para. Doutor João Postigo, então tem muita história para contar também, né? Ele agora está doente, né? Tá. Não. O doutor João mente muito. Vixe, é que nessa história do dito, não foi assim. A bananeira, Seu Benedito também não tinha muito. a bananeira, Tinha, existia. a bananá era de Brandão. Não sei se você conhece, eu ouvi falar. E falar, né? Brandão tinha duas moças, tinha Zilda e Neide, que estudava, e tinha o filho Arquimedes. Tanto é que ele daqui foi para lá e eu tive uns par de dias no hotel que ele, em São Paulo, lá na Alameda Norte. Né? Então ele plantou aquele banana lá. Mas foi não sei quantos arqueiros de banana, parece que uns 5 ou 6 arqueiros, foi muita banana. Então ele descombinou com o senhor Rogério, que quem tomava conta da fazenda naquela época era Rogério Machado, era o neto do Latino. Então ele descombinou com o Rogério Machado e ele não queria ceder. Então o Rogério Machado pegou um dia, mas era 3 dias, um dia arranjou uma peãozada, que nem eu mesmo estava no meio, de levar aquilo. Ele me deu o trabalho de ponte, para roçar aquele bananado. Foi no outro dia, estava tudo no chão. Você vê, quando o senhor, Tá certo?
Mirante, o senhor chegou. Aonde é a cidade de Mirante? O senhor chegou a ir lá no Mato. início? Mato, Batuí. mato. Eu Foi cortei, lá quando? eu cortei o labiante, cortei aquele 200 aquele com um argentino chamado de Santiago Engenheiro. Promissor. Foi na época. Já foi 40 e pouco. Foi para ser 42, 43, uma coisa assim. Depois, em 45, foi até onde derrubou a ditadura, foi derrubada a ditadura de Getúlio Vargas. Então já tinha a eleição, a primeira eleição foi o Dutra, que foi. Aí o primeiro casinha de coqueiro e boteco que apareceu dentro do Mirante foi do Zé Norato, Comunista. de Berlim. Um cartão de coqueiro, me lembro que lá. Então dali começou o patrimônio. Dali O senhor participou daquele plebiscito de escolher? Participei. O senhor votou sim ou não? Voltei lá pro Mirante. O senhor votou para Mirante ser a sede do município? Por que o senhor votou para Mirante? Voltei porque naquele tempo era bem pouco. Eu não entendia isso aí. Eu não fazia assim, O senhor votou sim ou não? Voltei não. Não conta. Não ao Era Costa. assim? Sim, É. o senhor Xavier, a minha sogra conta que o seu Paulo de Assis já estava aqui naquela época, né? Tava. E disse que ele saiu das casas, todo mundo, falando que era para votar no sim, porque o sim era o Costa Machado que ia passar município. E o não era Mirante. Mirante não tinha quase ninguém morando lá. Costa Machado, a população toda era em Costa Machado. Aí todo mundo disse que votou no sim. E o sim foi Mirante O e sim não foi Costa Mirante, Machado. é. Verdade isso? O senhor votou certo ou o senhor Eu votei- foi enganado? Não, eu votei certo porque eu pedi para votar e eu achava que no Padre de Assis eu gostava muito dele, sempre estava lá precisando com ele no escritório. E ele. Depois, e o velho Bilon era assim com o Iraque. O Iraque queria ajudar o Iraque, né? E eu também não podia dizer que não, que o Iraque foi muito bom para mim. Né? O Iraque era muito bom. Então o interesse de município ser lá É, foi do Iraque ao Cuba. do Iraque eu tudo, mas o Dilon Ferraz. O Dilon Ferraz era administrador aí, e o Iraque puxava para lá, porque se derrubasse lá, não tinha futuro, vinha aqui pro Mirante, pro Costa, né? É, Então, e as terras deles eram lá, Era lá. eles queriam que lá tivesse Que ano casa que lá. foi esse plebiscito, essa eleição? aí agora o senhor me tocou, que eu não Você lembro. sabe? Dona? Não lembro mais. Não lembro. Olha, eu acho que Deve ter sido em 52, 53, por aí, né? Porque o município passou em porque 53, minha né? sogra Não, veio pra aí em foi 47, depois. 48. Porque Minha sogra veio. se transformou em município em 53, então deve ter sido... 53, né? Depois para ter sido foi em 47, 48. Será? É porque minha sogra chegou em 47, Então, em Costa Machado. é para ter sido Os donos tinham um nessa ano e época. pouco. Quando Nessa época. Por que que os irmãos do Cubo foram de Costa Machado para Mirante, lá para aquele alto lá? Por quê? Porque lá tinha para Mitar uma terra boa e o Iraque comprou aqueles 200 arqueiros. Então naquela fazenda ele resolveu formar a cidade. E sempre na cidade você sabe que dá mais dinheiro que bloqueava aqui. Ah, mas lá era mato, né? Mas ele derrubou, transferiu aquilo lá. Ele estava bem aqui em Costa Machado? Bom, o Antônio tinha um armazém. O Antônio tinha um armazém muito grande. o Iraque, o irmão, era corretor, né? O irmão dele era corretor da fazenda. Eu vendi muita terra para o Iraque. Mas a questão, eu não sei que jogo ele tinha, que não estava dando. Eu emprestei dinheiro para o Sim. eu emprestei. Muita gente emprestar Ele não estava indo bem aqui. 500 mil Costa reais. Não Machado. sei se era doença dele, porque tem gente que não pode ver comigo, né? Ah, Eu tenho um vizinho aqui que morreu. Deus até não podia ver, a gente podia. Então, muitas vezes eu emprestei 500 reais para mim. Ele- reais para mim. ele foi para lá então porque a vida econômica dele aqui, a dificuldade estava aumentando. em Costa Machado. Lá o Costa Machado foi acabando e foi o Mirante foi evoluindo, então mudou para lá.
Mas eles não foram os primeiros Quem que começou compraram? lá foi o Iraque. Foi Iraque. Foi o Iraque. Quem começou Mirante foi o Iraque, o Cubo. Iraque. Então, o E o irmão Antônio dele. Cubo tinha armazém aqui. Ah, o Antônio tinha armazém em Costa Machado. Costa Machado. E o Iraque não tinha nada em Costa Machado? Não, só Isso tinha o era irmão corretor. e a família estava aí. Estava aí com o irmão, tinha uma casa grande, comprida. Morava tudo numa Era casa bem grande, né? Um É. armazém bem grande. E assim tinha um sobradão de barro do Adão Garbosa, aquela família. O senhor tem saudade daqueles tempos? O que o senhor acha? Tem. Naquele tempo era muito mais fácil. Era mais fácil? Era mais fácil. Morando no meio do mato? É, mas era coisa que a gente tinha mais liberdade, não existia a exploração que tinha hoje. A gente via mais pagada, Trabalhava mais? trabalhava mais e também via mais dinheiro, né? Matou muito bicho? Quais os bichos que o senhor conheceu no meio do mato aí? Os animais? Onça, queixada, cateto, viado, viado gaíro. Aqui não tinha, mas não tinha campo, tem. Porque aqui não tinha só. Agora cutia, e jambu, guaçu. Cobra? Cobra tinha muito? Sim, cobra tem, cavete é bastante. Nossa, tinha. Onça. Onça tudo, mas O senhor já achou alguma peça assim que mostra que ali habitou índio, por exemplo? Alguma coisa? você sempre encontra, né? O senhor chegou a encontrar alguma coisa? O que o senhor Vai, encontrou? dizer que encontrar eu não. Assim, algum objeto, alguma coisa? Eu não vi, eu não fui naquela época, mas o seu Caetano foi lá no Ceará, chegou lá e encontrou foi índio. Índio? Índio, Aonde sim. que era esse posto Ceará? Foi no Ceará, lá no Jardim Olinda. Ele perto, do lado de cá. Em Jardim Olinda, do lado de lá, esse do lado de cá. Ah, do lado de cá. Tanto é que eu fui lá. Ele chegou a ver índio ali? Poxa, eles chegaram e deram um fumo lá, uma pinga para eles, gostaram, acenderam um fogo e dormiram assim que nem uma flor. Porque eles não dormem na beira do fogo, eles dormem com o pé pro fogo assim. Isso. Mosquito, eles não ligam. Exatamente. Dormia tudo. Diz que dormiu junto. O senhor chegou a ver ou não? Não, cheguei a ver não. Não cheguei a ver não. Eu fui lá e ele estava falando isso aí, isso aqui, eu tô vendo. Quem contou pro senhor é O Zé Caetano, engenheiro. Zé Caetano. gente séria? É, gente, ele não. Era mineiro, velho. Que foi. Quem abriu isso aqui foi ele e o Red. Nado Red. Também dele, Nado Red. Nado Red, a moça aí, morreu aí. Aquele veio pra cá novo e nunca mais sai. A primeira sede daqui já foi essa casa que tem agora? Não. Ou era do lado de lá do rio, né? Do lado lá do rio. Era ali naquele bico entre o Cantinho ali. É, ali naquele cantinho, tanto é que o asfalto passa assim, a sede era mais assim, naquele biquinho. E aquele córrego eles fizeram um açude, tamparam aquele córrego lá e ele vinha assim, né? Ah, Tanto é que a dona Holanda esteve aqui e estranhou isso aí. Holanda do velho Caetano. O senhor acabou conhecendo a namorada e casou aí então? É, Ela era daí mesmo? é daí. a mãe dela tinha pensão aqui, Ah. né? Tem a pensão, ela trabalha com a pensão. Conhecida na Tereza. Deixa eu ver, tem alguma outra coisa que o senhor lembra, assim, gostaria de deixar registrado, uma coisa interessante, uma coisa que passou na vida do senhor, um medo, uma felicidade, um negócio assim que marcou a vida do senhor no tempo de jovem mesmo e agora, depois de casado também, Bom, lá no início. Bom, eu não posso te falar que hoje, quando eu me lembro do que eu passei, eu hoje não tenho medo. Eu não faço. Mas o que o senhor lembra, assim, que o senhor... Não faz não. Uma coisa assim que marcou a vida do senhor Como é naquela que eu pude época. fazer aquilo, né? É, como é que eu Lembra? faço aqui? Conta uma só pra nós. Sempre a gente faz coisas que, quando é novo, a gente não pensa que vai. Porque é Conta uma coisa assim que marcou bem a vida do senhor, que o senhor nunca esqueceu. Tem muita O homem coisa. aqui que rolou o outro, o senhor viu aqui lá? Aqui lá foi o Broia. Ele era um alemão que ia lá no Santo Antônio. Ele tinha tinha aquela parte lá, aquela fazendinha dele lá, ele comprou, está lá dentro do mar. Então o sujeito, o brasileiro vai e compra um terreninho que foi lá de cada da água do mar pra cá, né? Então foi lá, tirou uma muda de banana e ele viu, ele percebeu e saiu atrás dele, desgolou ele, fez sabão. Fez tá bom?
passei sabão. Acabou, O senhor chegou a ver ele, o senhor conheceu ou não? eu conheci o velho, conheci. Mas não lavou a roupa com sabão, não. O senhor não contou ainda uma coisa que marcou a vida do senhor nessa época. Conta uma boa aí pra nós. Ele no fim tinha um filho meio doido, matou ele, matou o velho, foi que contou que foi ele que tinha matado aquele cara, que esse cara procurando ele tinha Aí desaparecido. contou. Aquele homem desapareceu, você não sabe. Boa tarde. Boa tarde. Então, seu Xavier, conta uma que o senhor tem saudade ou que marcou a vida do senhor naquela época de jovem. Ah, tem muita. Estamos na paz de Deus. Conta uma aí pra encerrar pra nós. Uma coisa que o senhor lembra, assim. Se eu fosse hoje, eu não faria mais. Aquele couro que o senhor deu naquele cara aquela vez lá, lembra? Não, Aquela vez lá. não, aquilo lá é. Não foi daquele jeito que a turma conta, O que não? me deixou recordação foi uma vez que nós ficamos presos numa ilha lá no. Acho que é Tuiuí, né? E aquela turma de Baixão Soares querendo acabar com nós. Mas deu muito medo. Eu falei, dessa vez eu não escapo. Preso numa ilha e uma turma querendo acabar com Não, vocês. todo em cima do barranco do rio querendo dar fogo em nós ali. Ele tinha que rodear o Paraná e vir de São Paulo, ele estava aqui de São Paulo. Mas Naquela noite o senhor passou mesmo. não, eu fiquei cismado, eu saí do acampamento onde nós estávamos e saí, fui dormir fora. Né? Eu quando estava assim, não dormia junto, Com medo, porque se chegasse no acampamento, matava todo mundo que estava ali. é, E o senhor estava fora e escapava. tá por fora se ataca melhor, né? É, Por fora se ataca tá melhor, certo. né? Bom, não sei se a dona Ivone tem mais alguma coisa a perguntar. Você já perguntou tudo. Nós Mas eu queremos... não falamos nada, hein? Não, mas ó, o que o senhor já contou, já tá bom pra gente. Mas aqui naquele tempo que eu cheguei aqui, tinha que nem o caso disso. O velho Carlos estava aí. Naquele tempo, aquela guerra de 45. Ele tinha, o pai dele estava vivo, porque ele tinha um retrato do velho lá, porque o velho de lá é um perseguidor, viu? Então denunciou ele, ele veio, a polícia veio, bateu muito nele. O pai do seu Carlos Tito. Só não contar isso. Porque achou que ele era o quê? Era nazista? Era alemão, estava no Quem que Brasil, bateu nele? O tenente de Carlos Pires. No pai do seu Carlos Seu Tito. Carlos, o velho Carlos. Nós vamos entrevistar ele É. depois. Vamos ver se ele fala aí. É, quem mandou, quem denunciou ele foi o seu Dilon. O velho Dilon, que é Dilon o Ferraz. administrador da fazenda. E sempre ele é Porque muito... naquela época os nazistas eram super perseguidos, né? E todos os alemães eles achavam que era. Era E ele tinha um retrato do Hitler, então onde ele... do Hitler. Ah, não podia ter, né? Não podia ter. Ele achou aquilo ali, denunciou isso, tá? Tá bom, então agradecemos o senhor José Xavier Olha. por essas informações que o senhor passou. Nada, pois... Vai contribuir Não ao sabendo, nosso... não posso falar mais, porque não lembro mais sempre, não adianta, né? É. Tem